A seleção brasileira perdeu protagonismo há muitos anos. E isso não é por uma coisa ou outra. Existem diversos fatores que causaram a queda da seleção. Mas não vamos tocar nesse assunto hoje. Só iremos falar sobre um deles, e ele tem nome: Tite. O que ele fez na seleção foi coisa de maluco. Em 2012, Tite fez um excelente trabalho pelo Corinthians e ergueu seu nome, com o título da Libertadores e do Mundial de Clubes em cima do Chelsea. Foi realmente um ano excepcional, mas será que ele realmente merecia ter sido colocado em um pedestal por só um ano bom? Talvez a questão de ter derrotado um europeu subiu a cabeça dos brasileiros. O Corinthians venceu o Chelsea, mas, na minha opinião, o principal responsável pela vitória não foi Tite. A equipe não dominou o Chelsea taticamente e muito menos limitou o time. Aliás, o Corinthians sofreu muito. O principal responsável por aquele título foi Cássio, que operou no mínimo uns 3 ou 4 milagres na partida. Enfim, Tite chegou à seleção brasileira com a missão de comandar o time ao Hexa na Copa de 2018, tendo brasileiros naquela época sendo os principais jogadores das principais equipes do mundo. Neymar vinha frequentando pelo menos o top 5 para melhores do mundo por anos. Coutinho e Firmino eram um dos principais jogadores do Liverpool, que estava na briga por títulos. Enfim, existiam diversos craques mundiais na mão do treinador. Tite era muito querido por alguns jogadores por ser fechado com o elenco e estar ao lado dos seus jogadores até o fim. Mas existe uma diferença entre treinar um clube e treinar uma seleção. Em um clube, você realmente precisa estar fechado com seu elenco e demonstrar apoio a todos os momentos. Afinal, são aqueles caras que você vai ter para trabalhar. Na seleção, isso muda. Você tem que convocar os melhores, tem que levar quem tá melhor. Tite acabou com a meritocracia na seleção. Ele escolheu seus favoritos e insistiu neles por 4, 6 ou até 8 anos, nos fazendo perder 2 Copas do Mundo. Muitos jogadores foram injustiçados com isso, mas o maior injustiçado foi o povo brasileiro, que hoje em dia vê uma seleção jogar sem vontade. Afinal, os jogadores já sabem que mesmo se não derem a vida em campo, estarão na próxima convocação, e isso foi um legado deixado por Tite. Gabigol, por exemplo, foi o maior artilheiro do Brasil de 2018 a 2023, e mesmo assim Tite não lhe deu oportunidades, e preferiu levar Pedro, que era justamente o reserva de Gabigol no Flamengo na época. Além de também levar Gabriel Jesus, que decepcionou, não marcando nenhum gol na Copa de 2018. Em 2022, ainda estava em baixa na carreira. Outro grande injustiçado por Tite foi Dudu. Ele ganhou 5 bolas de prata entre 2016 e 2022, todas enquanto Tite comandava a seleção brasileira. Para quem não sabe, a bola de prata é dada a cada jogador que é eleito o melhor jogador da sua posição no Brasil. Ou seja, Dudu foi eleito melhor na sua posição por 5 anos, mas isso não foi suficiente para ele ter oportunidade com Tite. Afinal, ele acabou com a meritocracia e deu vaga aos seus preferidos. Só para comparação, Tite costumava convocar Renato Augusto, que jogava na China, um campeonato 1000 vezes inferior ao campeonato brasileiro, e nem era um dos melhores jogadores do campeonato. Nesse meio tempo, Dudu ainda passou 1 ano na China, disputando o mesmo campeonato que Renato Augusto, mas Dudu foi eleito craque do campeonato e mesmo assim não recebeu nenhuma chance de Tite. Faz algum sentido para vocês? Alguns convocados para a Copa do Mundo de 2022 chegam a parecer piada. Tite levou nomes como Daniel Alves, que na época já tinha 39 anos e jogava no México, que é uma liga fraquíssima. Além disso, ele só tinha disputado 12 jogos na temporada. Além disso, Tite ainda alegou que Daniel Alves agregava muito no aspecto mental e era uma imagem forte para os jogadores novos se motivarem e se espelharem. Poucos meses depois, Daniel Alves foi preso por ter feito coisas horríveis. Tite ainda levou jogadores como Fred e Fabinho,
que estavam em decadência técnica há anos e que sempre iam mal. Ele foi colocado em um patamar de confiança que, na minha cabeça, não é justificado. Em programas de jornalismo esportivo, comentaristas discordavam das convocações, mas diziam que devíamos confiar em Tite. Mas confiar por quê? Porque ele teve um ano bom em 2012? Porque ele derrotou o Chelsea sendo extremamente pressionado e com seu goleiro fazendo milagres? Tite não só jogou 2 Copas do Mundo no lixo com seu ego e sua falta de coerência, como também deixou esse legado de que a meritocracia não importa mais. E podemos ver isso até hoje, enquanto Paquetá, que não tem uma boa atuação há anos, continua sendo convocado, meias brasileiros como Rafael Veiga ou Matheus Pereira, que estão voando, não recebem oportunidades, e quando são convocados, jogam no máximo 10 minutos. Fica aí a pergunta: o que vocês acham da era Tite na seleção? E o que vocês acham dele como treinador? Ele realmente merece ser colocado nesse patamar dos melhores treinadores do Brasil?